divulgar a minha especialidade, de fazer com que os outros colegas médicos, os próprios fisioterapeutas conheçam, saibam que existe esse médico e que não é um médico, não é um especialista que vem para competir, mas ele vem para agregar. Porque às vezes as pessoas não conseguem entender que cada um tem seu espaço e um precisa do outro, né? Então, assim, eu sempre faço essa analogia, o psiquiatra e o psicólogo. Simples assim. Então, assim, só o psicólogo talvez não resolva, só o psiquiatra também não vai resolver prescrevendo só medicação. Então, assim, é mais ou menos isso a dinâmica do fisiatra e do fisioterapeuta, né? Então, tem essa interdependência mesmo. E isso eu acho incrível, porque realmente obriga meio a gente a fazer um trabalho multidisciplinar, né? Mas, enfim, depois dessa introdução, eu acho que a gente pode puxar, como eu tinha combinado com a Raul, a gente vai fazer uma coisa bem prática, né? Então, a gente já sabe que tem a diferença da formação, né, da graduação, e existe também uma diferença que eu gosto sempre de frisar. A diferença do médico para os outros profissionais quaisquer da saúde é o diagnóstico. Então, assim, o médico identifica a doença. Então, a gente é treinado para perguntar e examinar o paciente. A partir disso, talvez, pedir exames complementares e fazer um diagnóstico, certo? Então, o médico é treinado para isso. A partir daí, do diagnóstico, a gente vai para um segundo passo, que é o tratamento. E aí, o tratamento, geralmente, no tratamento, não é só o médico que está... isso em qualquer especialidade, viu? Especialidade médica. Não é só o médico que tem a incumbência de tratar, né? Geralmente, o médico fica com a prescrição de medicações, que é um ato médico, né? Prescrição de medicações, e procedimentos invasivos e minimamente invasivos, né? Mas extrapolando isso, a gente tem um mundo de terapêuticas, e que aí entram os terapeutas das mais diversas áreas, né? Fisioterapeuta. Só na fisioterapia, Raulina, a gente sabe que tem milhares. Gente do céu, tem muita subespecialização na fisioterapia, né? Então, vocês podem escolher trabalhar com qualquer parte do corpo. Que eu acho isso bem interessante também, que é importante que as pessoas saibam, né? Que existe área de atuação para o fisioterapeuta também, né? Então, basicamente é isso. Ao fisiatra, ao médico, cabe a identificação, o diagnóstico, a prescrição de alguma medicação ou a proposição de algum tratamento invasivo ou minimamente invasivo. E aí, muitas vezes, quase 100% das vezes, a gente precisa de um outro profissional da área da saúde para complementar ou tratar o nosso paciente junto conosco. Então, assim, eu dou um exemplo mais simples que eu acho que está no nosso dia a dia. Por exemplo, um paciente que é o que eu faço no meu consultório. Um paciente, ele tem uma tendinite ou ele tem uma artrite ali aguda, e aí eu faço algum procedimento para dor para ele, uma infiltração, uma mesoterapia, ou tem dor miofascial, um agulhamento. Eu trato ele naquele momento, mas quando a gente trabalha com o corpo humano, com movimento, tudo está relacionado. Então, assim, tudo bem, eu estou tratando a dor, eu estou tratando a queixa do paciente, que é aquilo que deixa ele disfuncional. Mas, para eu prevenir e eu quebrar o ciclo que causa essa dor, eu preciso identificar, às vezes, alguns padrões biomecânicos que esse paciente possa ter e possa estar causando aquilo ali, né? E aí entra o profissional fisioterapeuta para ajudar complementar o tratamento. E ainda tem mais. Existem diversas terapêuticas que o fisioterapeuta tem na mão, de carta na manga, para tratar certa patologia. Então, assim, a gente faz um procedimento minimamente invasivo, o paciente melhora, tem a medicação, mas muitas vezes a gente precisa de um tratamento um pouco mais específico, né? E a fisioterapia, ela tem várias áreas e várias técnicas que ajudam a tratar o paciente com dor, com alguma sequela neurológica, com espasticidade, com inflamação, com dor miofascial. Então, assim, é como se fosse uma continuidade, né? Não para ali. Não para ali. E aí eu acho que é importante que as pessoas entendam que
isso é uma realidade. A medicina e a saúde hoje, ela tem que funcionar assim, porque senão você não vê um resultado que a gente espera, né? Então, assim, é importante que os pacientes tenham essa percepção, que não é só ali com o médico. O médico é o pontapé inicial, porque vai precisar, se está sentindo alguma coisa, a gente vai precisar fazer um diagnóstico. Mas a partir dali, depois dali, existe um mundo de terapêuticas e de tratamento que a gente pode fazer. Isso, Lúcia. É um ponto que eu acho da fisioterapia, é isso mesmo. A formação, a gente se forma em fisioterapia, já é um ponto diferente, né? E vocês fazem medicina. E a gente faz o curso, a graduação em fisioterapia, né? Alguns lugares de 4 anos e meio, outros de 5. E nós temos as especialidades. E isso é importante que todos que estão aqui tomem ciência, porque existe o fisioterapeuta neurofuncional, o fisioterapeuta reumatológico, o fisioterapeuta ortopedista da área de ortopedia, e tem aquele que é generalista, ele se formou e ele vai atender um pouquinho, mas sem uma especialização, sem uma função, sem uma visão profunda, né? Um estudo profundo em uma determinada área. Isso na fisioterapia é difícil, né? Porque não é a nossa realidade, especialmente quando a gente fala em relação aos seguros de saúde. Geralmente aqueles que estão ali na frente dos seguros de saúde, eles são generalistas, mas nós temos os especialistas. Isso também porque nossa profissão é muito nova, nós temos 52 anos de profissão, né? Vamos crescer muito ainda. Então, isso já é uma diferença. Outra diferença é justamente na prática clínica, né? Eu adorei esse exemplo do psiquiatra e do psicólogo. Agora eu vou usar, porque eu não utilizava, mas agora eu vou falar isso. E na prática clínica, exatamente como a doutora Alicia falou, ela faz o diagnóstico médico. E eu não trato também diagnóstico médico, né? Eu não trato AVC, eu não trato Parkinson, eu não trato a doença, eu trato a consequência disso. O meu raciocínio clínico, e aí é onde eu acho que a gente super se complementa diferente de outras áreas da medicina. O meu raciocínio clínico, ele vem baseado, a minha avaliação neurofuncional, ela é diferente da semiologia médica, isso é diferente também. Aqueles exames que o médico faz, por exemplo, naquele paciente neurológico, de verificar os reflexos, de fazer, chega com a queixa neurológica. Isso é a semiologia e eu vou baseada na classificação internacional de funcionalidade. O meu raciocínio vem pela participação, o que está alterado nele na comunidade, pela tarefa, as ações que ele está limitado. Depois eu chego em estrutura e função do corpo, na análise biomecânica disso, para poder fazer uma intervenção baseada numa condição de saúde, no diagnóstico médico. Então, para que o diagnóstico médico muitas vezes me serve? Ele me serve muitas vezes para uma contraindicação de alguma coisa que eu possa utilizar. Ele me serve para que eu saiba do curso natural das patologias, né? Porque eu tenho que saber como é que esse paciente vai estar, essa patologia daqui a 2 anos, ele daqui a 3 anos. Me serve para raciocinar um instrumento que eu quero utilizar de acordo com o desfecho do meu tratamento. Por exemplo, vamos citar a MIF. A MIF é um instrumento de independência funcional, mas ela é de todos, ela é de toda condição de saúde. Mas eu quero verificar equilíbrio em paciente com uma sequela de um AVC. Eu tenho instrumentos específicos para isso, né? Me serve para eu fazer os direcionamentos e encaminhamentos adequados, mas não que eu trate o AVC, não que eu trate o Parkinson, que seja a porta de entrada, não é isso. Eu trato toda essa cadeia que fica alterada, estrutura, função, tarefa e participação. Então, eu também avalio isso. E aí eu faço o diagnóstico fisioterapêutico, baseado nessas estruturas, como essa biomecânica foi alterada, que está interferindo numa tarefa que interfere na participação, na vida dele, da comunidade. Então, esse é o meu raciocínio clínico. E aí é onde eu adoro a participação do fisiatra, porque diferente das outras áreas da medicina, ele entende de participação de tarefa. E ele consegue fechar um plano de tratamento melhor que me ajude justamente na funcionalidade desse paciente. Aí é onde eu acho que casa as duas profissões muito bem. É a visão da funcionalidade. É onde eu estou e para onde nós vamos
em relação à funcionalidade, em relação ao movimento, que isso é o que faz sentido na nossa vida. É aliviar a dor para que ele volte a subir, descer a escada e volte a trabalhar, que ele trabalhava, por exemplo, num cartório, ele tem que subir 2 lances de escada. Melhorar, fazer com que essa paciente volte a ter flexão, extensão, movimento de ombro, porque ele quer voltar a comer, e a vida social dela são reuniões, a sair para jantar. E como o fisiatra entende de funcionalidade, entende de função, a gente consegue planejar melhor esse tratamento. Cada um na sua área, cada um nas suas intervenções, fechando o diagnóstico médico, fazendo intervenções invasivas ou minimamente invasivas, e eu nesse complemento de biomecânica com o mesmo olhar da mesma função para o mesmo indivíduo, que tem o mesmo contexto, os mesmos anseios e expectativas. Então, eu acho que se eu não fosse fisioterapeuta, eu seria fisiatra, porque eu simplesmente adoro, amo e acho que, assim, que casa super bem na fisioterapia. Eu acho que com essa união e a comunidade, a sociedade entendendo disso, nós vamos ter um outro olhar para a deficiência hoje. Exatamente, exatamente. Inclusive, até a terminologia, né? Porque às vezes deficiente tem aquele tom pejorativo, é uma incapacidade que pode ser momentânea ou não, né? Então, assim, eu acho que o que eu acho mais incrível é porque, assim, eu sempre falo para as pessoas, o fisiatra, ele é um médico, todos os meus pacientes, assim, na residência, que eu tive na residência, 100%, quando eu entrei na especialidade, porque a gente passa 1 ano fazendo clínica médica, né? E aí depois os outros 2 anos fica na fisiatria. 100% dos meus pacientes eu examinei, eu peguei, entendeu? Então, assim, não tem como. Para eu dar um diagnóstico, eu preciso pegar no paciente, né? Eu preciso ver. Então, incrível o que você falou, porque é exatamente isso. O nosso diagnóstico você também faz diagnóstico, mas o ponto de partida é diferente, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tô pegando muito aqui no pós-Covid, que eu também trabalho no Centro de Reabilitação Pós-Covid aqui em Parnaíba, interior do estado. Tem muitos pacientes que estão apresentando sequelas neurológicas no pós-Covid. Não só eventos trombóticos, tromboembólicos, como, por exemplo, o AVC, ou aquela trombose venosa central, enfim. Aí os pacientes chegam com uma fraqueza em um dimídio, ou uma fraqueza em um membro. Aí o médico fisiatra entra para tentar diferenciar de onde essa fraqueza está vindo. Será que é uma neuropatia, uma mononeurite, é uma coisa ali periférica, ou é central? Ou é um AVC? Entendeu? Porque eu tive uma paciente aqui que ela veio com uma suspeita de AVC pós-Covid e, na verdade, ela tinha uma mononeurite múltipla. Só que era dimediada. Era mais à esquerda. Então, realmente, forjava um AVC. E aí, na hora que eu vou reabilitar esse paciente, é outro raciocínio. Não é a mesma coisa do paciente com AVC. Não é. Entendeu? Então, assim, é muito interessante isso, porque, eu miro no diagnóstico apontando para a função do paciente, né? Então, é o que eu sempre falo, que eu já até falei também no meu Instagram anteriormente, é a questão do olhar para a funcionalidade. Tudo bem, eu preciso de um diagnóstico, mas eu não fico ansiosa para sempre ter um medicamento para o paciente, para sempre ter um procedimento para o paciente. Às vezes não precisa. Tem paciente que eu já peguei no consultório que tinha mais de 1 ano de dor. Olha que interessante, Raul. Era uma senhora, mais de 70 anos, tinha uma dor cervical há 1 ano. E já tinha ido em outros especialistas, tinha ido no pronto-socorro, tomado medicação EV, porque não estava aguentando de dor. Ela simplesmente tinha uma dor miofacial por causa de uma má postura, que perpetuava aquele ponto gatilho que ela tinha esternocleidomastoide e escalenos. E aí eu tirei uma foto para ela no consultório de como era a postura. Assim, lógico, o idoso ele fica com aquela corcova, né? Aquela cifose mais importante. Só que ela ficava muito. E aí eu mostrei para ela como é que ela tinha que sentar.
como é que ela tinha que sentar para corrigir a coluna e evitar aquilo ali. Tanto é que o padrão da dor, ela melhorava quando ela acordava, porque ela